Elivaldo, vem aqui comigo, nós vamos conversar com o secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles. Bom dia, secretário. Bom dia. Bom dia, secretário. Hoje ainda o governo do estado já vai encaminhar o pedido de depósito dos 315 milhões finalmente liberados, como dizia aqui o secretário, aos 49 do segundo tempo para o governo do Piauí. Depois de alguns impasses, alguns entraves, o governo do estado, desde o ano passado, vem lutando, inclusive do ponto de vista judicial, para a liberação desses recursos. Esse dinheiro chega quando, secretário? Bom dia aos telespectadores. De fato, foi um processo burocrático, acredito que normal, porém, terminou somente agora, no dia de ontem, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, os contratos de garantia, contra-garantia. Então, o Ministério da Fazenda, a própria Caixa Econômica fizeram a sua parte e, finalmente, essa novela se encerrou e o Piauí assinou o segundo contrato de operação de crédito, de 315 milhões. E agora o Estado vai apresentar o pedido de desembolso para que nas próximas semanas esses recursos cheguem para garantir a continuidade e a finalização das obras importantes, tanto aqui da capital como do interior do Estado, o litoral também, com a adutora do litoral. Muito bem, é sobre a finalidade que eu queria saber, porque os recursos serão destinados, então, para obras. É como reza a Constituição, Recursos de operação de crédito são receitas de capital, devem ser destinados a despesas de capital, que são as obras, os investimentos públicos. E nós estamos vendo aqui em Teresina, particularmente, um maior programa de obras do governo do Estado na cidade de Teresina. Você tem aqui as duplicações das BRs, o Rodoanel, asfaltamento de diversos bairros aqui na capital, que são possíveis apenas com recursos das operações de crédito. Porque o Tesouro Estadual, que passou por dificuldades ao longo desses 3 anos e continuará esse ano no fio da navalha, tem que estar ocupado com a folha de pagamentos do Estado e com o custeio da máquina pública. Então, os recursos das operações de crédito é que são fundamentais. Para citar o interior do Estado, uma rodovia importantíssima ali no sul, a Transcerrados, muito importante para o agronegócio, que tem sido responsável pelo crescimento do PIB do Piauí e até do Brasil. Ali no litoral, a adutora do litoral, uma obra de quase 50 milhões de reais, que foi também possível com recursos das operações de crédito, vai ser finalizada com essas duas operações, tanto a de 600 quanto a de 315, e diversas obras de asfaltamento e calçamento em praticamente os 224 municípios. Esse é um programa que o governo já vem trabalhando há uns 2 anos e vai intensificar agora com o recebimento desses recursos. A oposição ao governo reclamou no ano passado, inclusive com viagens no interior, que recursos de operação de crédito, novos recursos, estão sendo utilizados em obras antigas, em andamento, que foram paralisadas. É o caso também que envolve esses 315 milhões? Então, deixa eu lhe colocar. A crítica que havia era que esses recursos poderiam ter sido utilizados para despesas correntes. E não foi isso que aconteceu. O que houve foi troca de obras em função, uma liberdade que até o contrato nos permite. Se você ia fazer um asfaltamento em determinada cidade, colocar em outra, em função de diversas questões, por exemplo, um licenciamento que não está pronto, ou uma obra que já estava em andamento, mas fácil de ser inaugurada. Então, houveram essas mudanças que suscitou essas dúvidas da oposição, justamente, estão lá com esse papel de alertar, de fiscalizar, assim como os órgãos de controle também, e a gente presta contas disso, inclusive pela imprensa. O fato é que nós iremos prestar contas agora em fevereiro, dos primeiros 300 milhões daquela primeira operação de crédito que foi recebida em agosto. Temos 6 meses para prestar conta, que termina agora em fevereiro, para poder pleitear a segunda metade de 300 milhões. Então, nós temos a segunda metade, 300 milhões, mais o segundo contrato de 315. Então, são 615 milhões que são suficientes para garantir a continuidade e a finalização dessas obras todas que estão em andamento. Então, fora esses 615, somando aí os dois, nenhuma outra nova operação de crédito está nos planos do governo para 2018, por enquanto? Não, nós vamos startar novas operações de crédito, mas como tradicionalmente se demora de 6 meses a 1 ano, quando é internacional demora até 2 anos, não se há perspectiva de recebimento de novos recursos ainda esse ano. Mas você tem que começar o trabalho agora para deixar para o próximo governante, que seja, se é o atual ou qualquer outro, possa usufruir desses recursos, porque é uma prática que é importante, porque o Piauí tem o menor nível de endividamento da sua história. E, ao mesmo tempo, está com o Tesouro Estadual no fio da navalha. Então, como possibilitar que
que as obras, que é o que interessa para a população, sejam realizadas somente com operações de crédito e que não compromete as gerações futuras, porque os indicadores fiscais, que são analisados em detalhe pela STM, pelo Ministério da Fazenda e pela instituição financeira, que não vai emprestar para quem não pode pagar, observam isso de forma muito detalhista. Portanto, há uma segurança completa dessa estratégia financeira de você antecipar recursos para poder antecipar obras para a população. E não ficar juntando recursos para esperar 10 anos para se poder fazer uma obra. A população requer essas obras e tem toda a razão de fazê-lo. Percebo que o plano de investimento está razoavelmente resolvido. E com relação ao custeio, secretário, nós temos visto aí servidores da segurança reclamando com relação ao reajuste das categorias relacionadas a esta área, servidores de empresas aí terceirizadas também protestando à frente do Palácio de Karnak, e o governo ali no limite prudencial, como resolver, como enfrentar essa situação agora no curto prazo. Não, primeiro, com relação ao caso das empresas terceirizadas, Elivaldo, na próxima semana o sistema será aberto e será a prioridade número 1 resolver esse passivo do ano passado que tem gerado muita dificuldade para esses trabalhadores. Em tese, as empresas deveriam honrar, mas as empresas também estão em dificuldade. Então, o Estado priorizará na próxima semana a resolução, né, desses pagamentos atrasados nas empresas terceirizadas. Com relação ao Tesouro Estadual, ao custeio da máquina, será um ano com as mesmas dificuldades dos anos anteriores. O que nós afastamos é o risco de atraso de salários. Mas a questão de você poder atender a todas as demandas que chegam das categorias, que são demandas justas, Elivaldo. Porém, a conta não fecha, se você for atender tudo. Então, o governador, com muita habilidade de diálogo, irá sentar com as categorias. Enquanto estiver o Estado acima do limite prudencial do gasto com o pessoal, é proibido por lei dar qualquer reajuste. Então, qualquer negociação que certamente será feita com as categorias do Estado, será para quando o Estado, pode até ser feito agora, mas a implementação somente quando o Estado ficar abaixo do limite prudencial. Queria agradecer ao secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, conversando com a gente hoje ao vivo aqui no Notícia da Manhã. Obrigada, secretário. Bom dia para o senhor.